bom dia para você que está acompanhando toda a nossa programação aqui na TV Nova. Sejam bem-vindos, viu? Vivendo Bem está no ar. E hoje, para falar sobre algo que a gente sempre bate na tecla. Todo Vivendo Bem, a gente tem o nosso momento aí de saúde bucal com o Dr. Breno Rodrigues. E não seria diferente com esses profissionais que eu trouxe aqui para vocês hoje, para a gente continuar aí nessa linha, né? Sempre batendo na tecla de que saúde, né? O cartão de visita é o nosso sorriso, então a gente tem que levar a sério, viu? Eu estou aqui com ele, com o Dr. Vinícius Holanda, ele que é cirurgião dentista, doutor em odontia, professor também, né, Vinícius? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Dani. Obrigado pelo convite. Bom dia a todos. Você falou, estava conversando aqui comigo, que ensina... Eu também sou, além de atuar como clínico, eu também sou professor titular da disciplina de endodontia da UNIT. Grande beijo para todo mundo que estiver assistindo de lá, né? E quem está aqui com ele também é uma grande amiga dele, que é a doutora Leila Coimbra, cirurgiã dentista, doutora em periodontia, também é professora. Também, bom dia, Dani, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. E sim, eu sou clínica, né? Minha formação é em periodontia e sou titular da disciplina de periodontia também da UNIT. Vamos começar a gente falando um pouquinho sobre essa diferença da especialidade de vocês, para quem está em casa entender melhor o que é endodontia, periodontia, qual que é a diferença de cada uma dessas especialidades. Então, na realidade, a parte de periodontia é quando a gente trata dos problemas relacionados aos tecidos que estão em torno do elemento dentário, né? Quando o paciente tem um sangramento gengival, quando o paciente tem uma halitose, quando o paciente vai usar o fio dental, vai fazer a higienização e sangra, tem dificuldades, tem mobilidade nos dentes e uma série de outros fatores que a gente vai conversar durante a entrevista. Minha filha, vamos tirar todas as dúvidas aqui com a doutora Leila hoje. Mas vamos começar um pouquinho falando com o Dr. Vinícius, sobre essa parte de periodontia. Explica para a gente como é o teu trabalho. Endodontia, tá, gente? Que é a parte de canal, é isso? Exatamente, é isso aí. No popular, né? Como Exato. Todo mundo conhece. Na verdade, só voltando um pouquinho para a pergunta anterior, as nossas especialidades, elas meio que se complementam, né? Andam juntas. De uma maneira bem simples, ela trata dos tecidos que estão ao redor do dente, né? Que dão suporte ao dente. E eu trato das doenças que acometem o interior do dente, no caso a polpa, que as pessoas conhecem como o nervinho do dente, né? Então, todos esses problemas que acometem, que afetam, né, o nervinho do dente, seja por uma cárie que avançou e atingiu esse nervinho, ou por um trauma, uma pancada, ou até por problemas da periodontia, por mobilidades exageradas, isso pode gerar uma alteração nesse nervinho. E aí entra a minha especialidade para tratar essas doenças que acometem esse nervinho, que é a polpa dental. Olha que interessante. São dois profissionais de especialidades diferentes, mas que tanto a doutora Leila pode estar passando pacientes, né, indicando para canal e vice-versa. Quando a gente também trabalha de forma combinada, algumas doenças são endoperiodontais combinadas, entendeu? E aí precisa de uma intervenção endodôntica associada, coadjuvada com uma intervenção também periodontal. Quer fazer algum comentário, doutora? E além dessa terapia combinada, que seria no caso do próprio tratamento endodôntico, né? Se a origem dessa inflamação do nervo, que o doutor Vinícius falou, vier do periodonto, desses tecidos que estão em torno do dente, precisa remover essa causa, precisa desse tratamento, assim como também, dependendo do elemento dentário, dependendo do tamanho da cárie que o paciente tenha, tá? Dependendo do tipo de destruição que esse dente apresente previamente ao tratamento cirúrgico, ao tratamento endodôntico, desculpa, às vezes é necessária uma intervenção cirúrgica, tá? Prévia uma cirurgia na gengiva, que é feita para quê? Para a gente expor esse dente o suficiente para daí o tratamento endodôntico ser realizado, tá? Então, de fato, são duas áreas da odontologia que se complementam. A gente realmente trabalha em conjunto. As doenças gengivais, quais são as mais comuns? As mais comuns são a gengivite e a periodontite, né, basicamente. Qual que seria a diferença entre elas? A gengivite é aquela inflamação que está localizada só na gengiva, é como se fosse a fase inicial da doença, quando o paciente vai ter sangramento, a gengiva às vezes muda de cor, ela fica um pouco mais vermelha do que o normal, tá? E que é uma doença que é passível de tratamento, tá? O paciente consegue tratar e, a partir daí, resolver o problema.
a gengiva volta a ser o que era antes, mas quando essa gengivite ela não é tratada, ela pode evoluir para um quadro de periodontite. Qual que seria a diferença entre elas? No caso da gengivite, o acometimento é só da gengiva, mas se ela progride, ela deixa de acometer só a gengiva e passa a acometer também o osso, tá? Que é o que mantém o dente em posição, o que torna o tratamento um pouco mais complexo, digamos assim. Tem tratamento? Tem, mas esse tratamento às vezes se torna um pouco mais difícil de ser realizado. Olha, gente, que interessante. Agora, a gengivite, qual que é a causa? A má escovação, é isso? A causa, basicamente, tanto da gengivite quanto da periodontite, ela se inicia por um acúmulo de placa bacteriana. Tá? O que é conhecido como biofilme bacteriano também. O que seria essa placa bacteriana? Nada mais é do que um acúmulo de resto de alimento que ocorre em decorrência de uma má higienização. Aí essa má higienização é não só uma escovação feita de maneira inapropriada, mas principalmente pela falta do uso do fio dental, porque muitos pacientes acham que só usar a escova é suficiente, tá? Mas não é, porque a escova ela só faz ela é responsável por 50% desse processo de higienização. Se não usar o fio dental, você não tem a escovação 100% bem feita. Tá? Só que assim, é bom deixar claro, Dani, que não é só esse problema da escovação. Tá? Existem vários outros fatores, às vezes até causas sistêmicas, causas genéticas, que podem influenciar também, que também podem influenciar esse tipo de patologia, esse Quando tipo de dizem alteração. assim, doutora, só um comentário, a genética daquele rapaz ali é boa, porque nem ligou muito para os dentes, e nunca teve nenhuma cárie. Né? É verdade mesmo, existe essa genética melhor, a genética que já vem ali dos pais, que já tem um dente mais sensível, não sei, para isso. Dani, em se tratando da periodontia, tá? Existe. E coloquialmente falando, que assim, essa genética é boa, o paciente não tem cárie, aí eu já não concordo muito, tá certo? Mas em se tratando da periodontia, de fato existe. Tá? Existem alguns tipos, algumas subclassificações, digamos assim, dessa periodontite, que é a doença mais avançada, que está diretamente relacionado com a genética. O que é que isso quer dizer? Tá, vamos imaginar um paciente que quase não tem a biofilme, quase não tem a bactéria na boca, e às vezes tem um quadro de periodontite tão avançado, já tem uma perda óssea tão alta, que o próprio paciente não imagina que tem, porque ele não tem sintoma nenhum, tá, na cavidade bucal. E, às vezes, esse paciente, quando chega no consultório para atendimento, a queixa dele é o quê? Que o dente está mole. Tá? E quando ele já chega com uma queixa que, às vezes, a gente já não tem mais o que fazer. Infelizmente, a gente já não tem mais como tratar para salvar esse dente. Por isso que é bacana a prevenção, né? Exato. De 6 em 6 meses, é isso, está sempre indo, fazendo uma limpeza, analisando. O ideal é, de fato, essa manutenção, esse acompanhamento periódico de 6 em 6 meses para se fazer essa limpeza e ver se existe a necessidade de alguma outra intervenção. Só que, dependendo do caso, tá, quando o paciente vai ter um problema assim, mais grave, já tem um quadro de periodontite, já tem uma perda maior, às vezes... ou então apresenta algum acometimento sistêmico que possa tornar esse quadro um pouco mais grave, digamos assim, a gente faz esse acompanhamento mais constante, sabe? Às vezes é necessário o paciente estar no consultório mensalmente, de 2 em 2 meses, até a gente conseguir estabilizar esse quadro. Às vezes até a gente conseguir devolver saúde para o paciente. Agora você falou sobre a importância da gente usar o fio dental. E a gente está falando de gengivite. O que é que acontece? Gengivite é o sangramento na gengiva, não é isso? Isso. E vamos lá. Estou passando o fio dental e estou sentindo... Começou a sangrar ali, começou aquele sangramento. Eu continuo passando ou eu não passo mais naquele local e vou procurar um dentista assustada? O engraçado é que isso é uma questão tão comum dos pacientes no consultório. Às vezes o paciente chega no consultório e faz, doutora, mas eu passei o fio dental, mas daí quando eu comecei a passar, minha gengiva sangrou. Aí eu parei de passar porque eu fiquei com medo. Eu vi o sangramento, eu parei de passar. Aí é que você tem que passar. Tá? Por quê? Porque o sangramento significa o quê? Significa que a gengiva está inflamada. E a partir do momento que está sangrando, que você passa o fio dental, significa que você está tentando remover o que está provocando essa inflamação. Entendeu? Então, se sangra, aí é que você tem que passar. Mas isso, ficando bem claro, que não inviabiliza a necessidade de você procurar um profissional. Tá? Porque se está sangrando, significa que está doente. E está doente, precisa se tratar. Tá? Por quê? Porque o tratamento, na realidade, ele é tanto a remoção dessa inflamação em casa, pelo paciente,
pela pessoa, como no consultório pelo profissional. Precisa ser um tratamento combinado. Não é só o profissional trabalhar, o paciente também precisa ajudar. Entendi. Agora, a gente está falando, dando essa introdução, mas já a gente vai saber mais com o doutor Vinícius aí sobre tratamento de canal. Ele está muito caladinho. Não vai ficar, não. Agora, doutora Leila, para falar um pouquinho sobre gengivite, se tratando agora de tártaro, né? Porque eu acho que é a consequência, né? O que é o tártaro, para quem está em casa que não sabe? É aquela sujeirinha que fica ali presinha. O tártaro, na realidade, é também chamado de cálculo, tá? O nome científico, o termo técnico é cálculo dental, mas os pacientes todos conhecem, ele é conhecido popularmente como sendo cálculo. O cálculo como sendo tártaro, desculpa, ele o que é? Nada mais é do que essa placa bacteriana, do que esse acúmulo de bactéria calcificada, tá certo? Essas bactérias se acumulam e calcificam. Essa calcificação é decorrente de quê? Decorrente da não remoção dessas bactérias por uma higienização inadequada e também por um excesso de saliva e alteração do pH da saliva do paciente. E uma vez que essas bactérias calcificam o paciente e formam o tártaro, o paciente não consegue mais por si só, em casa, fazer essa remoção com a escovação. Aí, de fato, é necessário procurar um profissional. É como se ficasse pedrado. Ele literalmente fica pedrado. E ele tanto fica pedrado visivelmente, digamos assim, como subgengival. O que seria subgengival? Por dentro da gengiva, o que dificulta ainda mais a sua remoção. Agora, é normal. Eu acredito que todo mundo já passou por isso, de ir no dentista ou não. Se você fizer uma boa escovação, ele não vai aparecer. Aí é que entra muito também a questão da genética. Entra, né? Porque se você depende do formato até do dente. Tem dente que já é mais propício a ficar preso, né? Se você faz uma higienização adequada, tá? Se você faz uma higienização adequada, usa o fio dental de forma satisfatória e tem os dentes bem posicionados, o que facilita essa remoção é mais fácil, tá? Entendi. Mas tem paciente que tem os dentes tão mal posicionados ou então não fazem essa higienização de forma ideal, aí de fato você tem uma tendência a ter acúmulo maior. Mas acontece também de ter paciente no consultório que faz tudo como tem que fazer e todo mês tem que estar lá para remover o cálculo que se forma. Que sorte, hein, minha filha? Doutor Vinícius, quer fazer um comentário para a gente fechar o bloco? Pode pegar o microfone. Na verdade, apenas essa questão do acúmulo, né, do biofilme, do alimento que fica retido, ela tem uma relação direta também com a posição dos dentes, como a professora Leila falou. E alguns pacientes, por exemplo, que utilizam aparelhos ou pontes, né? Então, alguns tratamentos que são realizados na boca do paciente e que dificultam um pouco essa higiene. Então, é preciso saber, por exemplo, como profissional, de que forma, né, se eu tenho, por exemplo, uma ponte, então, como limpar por esse espaço entre, né, a adaptação do trabalho protético e da gengiva. Exato. Entendi. Então, assim, é sempre importante que você seja orientado, né, por um profissional de como deve ser feita essa limpeza, porque até o uso do fio dental, né, ela precisa ser bem executada. É verdade. Não é simplesmente colocar entre os dentes e levantar apenas, né? Ele tem que adentrar segredo, um né? pouco, né? Tem umas técnicas que são específicas para isso. Então, eu acho que às vezes falta um pouco de informação referente a isso, sabe? verdade. E aí isso minimiza muitas das doenças periodontais, com certeza. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo. Eu quero até combinar depois, me deu até uma ideia da gente depois ensinar o pessoal que está em casa. A gente traz, né, aquela chapazinha que vocês têm para a gente ensinar como é que se passa o fio dental certinho. Isso é muito importante. A gente vai continuar o nosso papo, mas vamos para o intervalo bem rapidinho. Você que está aí, não sai, fica aí.